Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, tamo de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Brenner oferecido ao São Paulo por meio de seus empresários, o grande sonho de Casares. Você vai entender como um empresário de Brenner pode ajudar o Tricolor a repatriar a cria de Cotia. São Paulo negocia acerto, mas pode perder lateral direito português para o mercado europeu. Joia de Cotia vai ser punida lá em Portugal. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento. Se inscreva, compartilha esse vídeo pra geral que vai ajudar demais o crescimento do canal. Fechou, rapaziada? Vamos para as informações. William Gomes entrou aí numa fria lá em Portugal, viu, nação? O jovem pode ser punido, está sofrendo aí um processo disciplinar no Porto, né? O Made in Cotia, junto de mais 3 outros colegas, não respeitou o horário de retorno para casa após uma festa. Festa essa de um outro brasileiro, o zagueiro Otávio, tá? William e seus companheiros, né, chegaram aí na casa por volta das 4 horas da manhã. Isso eu tô falando da noite de anteontem, tá? Da madrugada de domingo para segunda-feira. Bom, o caso está sendo apurado aí e o Porto pode punir o atacante e o restante. O Willian está contundido aí desde o dia 10 de abril. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito e deve ficar fora por pelo menos umas 3 semanas. O jovem foi vendido pelo São Paulo por 9 milhões de euros ao Porto, mais ou menos 53 milhões de reais na cotação atual, tá? O Tricolor ainda detém aí 20% dos direitos econômicos do atleta e pode receber mais 1 milhão de euros em questão variável, né? Metas sendo estabelecidas no contrato, se forem cumpridas, se forem atingidas, São Paulo embolsa aí 1 milhão de euros, 6 milhões e 600 mil reais, mais ou menos aí, tá? Enfim, vigia, William Gomes, se liga, cara, não entra nessa furada aí de noitada, pá, mano, você tá com uma grande oportunidade aí, já tão jovem, tão cedo aí, agarra essa oportunidade, cara, porque lá na Europa não é igual aqui no Brasil, mano. Na Europa os caras são mais rígidos, tá ligado? Então, às vezes você pode tomar algumas punições aí por bobeira e os caras te mandar embora, mano. Então aproveita as oportunidades, mano. Não fica moscando, não. Cédric Soares, gente, assumiu a titularidade no São Paulo, isso de forma bem rápida e surpreendente, tá? Ele chegou, pô, sob desconfiança de geral, até porque tava um bom tempo sem jogar, ficou treinando no São Paulo antes de acertar o contrato, né? Mas ele conseguiu convencer o técnico Luiz Obeldia e ganhou a vaga de Igor Vinícius, que tava no São Paulo desde 2019, né? O lateral português assinou com o Tricolor um contrato de 3 meses, é um contrato de risco, né? Como se fosse um contrato ali de experiência. Acabou passando na experiência, viu? Suas boas e recentes atuações está chamando a atenção, gente. Inclusive, clubes da Europa estão fazendo sondagem por Cédric Soares. Esses clubes seriam clubes de Portugal, país natal do jogador, tá? A informação partiu do blog do São Paulo da Alexandre Zanqueta e tá repercutindo bastante. Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial, apenas sondagens mesmos, mas é bom o São Paulo ficar de olho já. Inclusive o São Paulo está correndo aí para renovar o contrato de Cédric. Carlos Belmonte, há algumas semanas, já havia confirmado que o São Paulo iria renovar com o Cédric Soares. Assim como ele falou também que o Caio Paulista iria renovar com o São Paulo, iria ficar no São Paulo, e o Caio acabou não ficando, tomando o chapéu, e ele foi pro Palmeiras. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Cédric? Discurso sem assinatura não resolve nada, né? O Belmonte deveria ter aprendido já com o caso Caio Paulista, né? Meteu essa de novo, se assinar com o jogador é complicado. Enfim, São Paulo negocia a renovação de contrato do Cédric, avançou nos últimos dias, né? Mas ainda não assinou o contrato, então não dá pra cravar que o São Paulo vai renovar com o Cédric ou não. Será que o Tricolor vai perder mais um jogador da mesma maneira que perdeu o Judas? Vamos aguardar, tá? O contrato de Cédric com o São Paulo é até o dia 30 desse mês. A tendência é a renovação até o final desse ano, mas ainda não assinou, e aí tem gente de olho já no jogador, querendo levá-lo de volta para a Europa. Vamos aguardar. Bom, vídeo bem rapidinho, velho, rapaziada. Tô finalizando aqui porque ontem eu falei aqui pra vocês sobre o Mariano Dias no São Paulo. Lembra? O jogador foi oferecido, mas também outros vários jogadores foram oferecidos ao São Paulo. A informação é que mais de 100 jogadores foram oferecidos ao São Paulo, mas São Paulo não acertou com ninguém ainda, tá? O jogador até quer vir e tal, mas não acertou nada ainda não. Até porque a prioridade da diretoria tricolor é outra. Brenner, gente, que tá fora dos planos da Udinese, fez apenas 11 jogos na atual
temporada, 2 gols, 2 assistências, chegou a ficar afastado aí do elenco por alguns meses, inclusive. Brenner tá fora dos planos. E olha a novidade chegando, rapaziada. Brenner foi sugerido, oferecido ao São Paulo pelo seu empresário, o poderoso Giuliano Bertolucci. Ele que ajudou o São Paulo a contratar o Cedric e o Oscar recentemente, né? Ele é empresário desses 2 jogadores, inclusive. E mais, Bertolucci quer que a Udinese empreste Brenner. A informação do jornalista Rafael Emiliano do portal Avante Meu Tricolor. E ele quer que empreste o Brenner porque o Brenner, gente, não tá jogando por lá, né? Então ver o seu agenciado sem jogar, desvalorizado, isso é ruim para os negócios, né? Brenner atende às características de reforço já pedido por Zubeldia publicamente, né? Um atacante que joga em mais de uma função do setor, né? Um polivalente. Quando o Zubeldia falou sobre isso, sugeriram o Rony para o São Paulo, e tá metendo gol o Rony lá no Atlético Mineiro, mas é muito caro. No caso do Brenner, como é um jogador que tem contrato longo com a Udinese ainda, é um jogador que poderia vir por empréstimo, e a diretoria de São Paulo tende a tentar este empréstimo, tá? E as boas notícias não param por aí, né, nação? A gente tem mais informações aqui pra vocês. Brenner aceitaria voltar ao Brasil e tem um carinho enorme pelo São Paulo, tanto que quando ele se lesionou, ele se tratou aqui no São Paulo, e desde aquela época eu sugeri a contratação de empréstimo por empréstimo do Brenner, né? Mas na ocasião o São Paulo acabou não fazendo isso, tá? E a informação, gente, é que o Brenner priorizará o São Paulo em caso de propostas, é isso mesmo. O São Paulo está no mercado em busca de um novo 9 após a lesão do Caleri, que vai ficar um bom tempo afastado aí, e o Brenner é o grande sonho da diretoria tricolor para reforçar o ataque. Ele foi oferecido, seu empresário tem muita influência tanto lá na Itália quanto aqui no São Paulo também, tem uma ótima relação com o Júlio Casares e com a diretoria, né? O atacante está fora dos planos da Udinese, e aí, será que agora vai? Vamos aguardar. Casares vai à Europa nos próximos dias para buscar um reforço para o ataque. Não sei se ele já vai direto lá na Udinese para tentar negociar a vinda do Brenner para cá. Provavelmente vá, até porque é o grande sonho do Casares repatriar o Brenner. Tem já, entre aspas, o aval do empresário, resta negociar ali com a Udinese, né? E o Giuliano Bertolucci pode ser uma peça muito importante nessa negociação com a Udinese, caso ela aconteça, porque até o momento não há negociação em andamento. O Brenner foi oferecido ao São Paulo, como foi o Mariano Dias, como foi o Diego Costa e outros vários jogadores. Isso é normal de mercado, mas São Paulo não está negociando com ninguém até o momento, está avaliando os nomes e as condições. Neste momento, o que eu posso garantir para vocês é que Brenner é o grande sonho do Casares, tá? Isso eu posso garantir. Você aceitaria Brenner no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se for aí Brenner, o novo 9 do São Paulo, gente, seria só para a próxima janela de transferências. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. O Mariano Dias está livre no mercado, poderia chegar a qualquer momento. Já o Brenner não. Como tem contrato com a Udinese e viria por empréstimo, teria que ser só para a próxima janela de transferências, a qual virá também Thiago Mendes, que vai ficar livre no mercado em julho, né? Então, poderemos ter 2 grandes reforços para o São Paulo na próxima janela de transferência, Thiago Mendes e Brenner, quem sabe. Brenner foi oferecido, o empresário tá louco para que ele seja emprestado e pode ajudar porque tem uma ótima relação com o São Paulo. Brenner priorizará o São Paulo em caso de propostas. Vamos ver o que vai acontecer, rapaziada. Você traria o Brenner ou acha que é melhor dar espaço pro Rian Francisco ali na reserva do André Silva, né? Se o André Silva dá uma brecha, o Rian vai lá e mete caixa e ganha titularidade. O que você acha? Comente aqui abaixo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for um inscrito. Comenta, compartilha pra geral. Forte abraço, até o próximo vídeo e é nóis.